Sabe aqueles vícios de linguagem que nós temos e que nós não percebemos? Somente quando nos ouvimos ou alguém nos alerta é que a gente para prestar atenção e tratar esses vícios de linguagem? É sobre isso que nós vamos falar agora, pessoal. Então, o que acontece? Eu estava aqui acompanhando a aula, né, da faculdade da minha filha. Ela já faz o ensino híbrido, tá? E assim como muitas faculdades, né, muitas pessoas no ensino superior adotaram essa prática porque além dos recursos tecnológicos, né, e a educação, a formação em si chegar para mais lugares e pessoas, nós temos toda uma questão de acessibilidade, né, de divulgação aí desses conteúdos, enfim. E aí eu estava acompanhando, eu saí do banho e comecei a ouvir. A professora é ótima, o conteúdo é ótimo, mas existe um problema e eu vou compartilhar aqui com vocês o que? Vícios de linguagem. Esses vícios de linguagem, pessoal, não tô me maquiando, tá? Eu só tô passando aqui essa proteção porque mesmo em casa eu fico com protetor solar, tá? Ah, mas não precisa passar com a esponjinha, mas eu quis, deu vontade, enfim. Então, e aí e resolvi gravar, né? Então, quem sabe faz até um charme aqui. Aí, essa professora está lá ministrando a aula, tá se esforçando, conteúdo muito bem preparado, material didático dela, inclusive, material de apoio, tudo muito bonito mesmo e com um conteúdo muito rico, tá? Com muita qualidade. Não é sobre isso, eu estou falando sobre vícios de linguagem do professor que ministra aulas no mundo online. E esse professor precisa se adaptar a essa nova realidade, a essa nova rotina, tá bom? E aí, quando ela estava ministrando a aula, eu saí do banho e comecei a ouvir. Gente, eu perdi total o foco do conteúdo. Eu falei, deixa me ver como que está esse conteúdo. Pior não, né? O bom, o melhor é que o conteúdo está super bem preparado. No entanto, os vícios de linguagem da professora estão distraindo a galera. Então, olha lá, esse meu então, né, quando a gente começa a falar, pode representar insegurança, tá? A falta de familiaridade com as câmeras e tudo mais. Como vocês estão vendo, eu tenho que treinar, né? Usar essas coisinhas aqui. Enfim, acho muito legal, mas não sei usar, né? Faz pouco tempo que eu aderi às maquiagens, então, sei lá, é meio que sobre isso. E aí eu comecei a acompanhar essa professora, que ela está falando, faz coerência, tem total sentido, ela sabe o que ela está falando. No entanto, o fator falta de familiaridade está prejudicando a aula dela. E isso, pessoal, é um dos ruídos que nós temos quando nós falamos em educação à distância. Pode ser a própria insegurança com relação aí a ficar em frente a uma câmera, né? Ou então tem um outro fator que eu gosto muito de mencionar aqui. Quando nós estamos no ensino presencial, nós enxergamos o rostinho do aluno, a face dele, a gente vê a cara de ué, né? A pergunta tá ali estampada, você passou o conteúdo, você olhou para a sala, você já sentiu como que está aquela informação, como que eles receberam. E aí você faz a sua repetição, a ambiguidade aí, né? Você aplica esses conceitos aí, essa repetição na hora de explicar. Mas no mundo online, o professor, ele, além de ter que se adaptar a essa nova forma de ministrar o seu conteúdo, fazendo aqui o uso das tecnologias, um computador, um celular, às vezes não tem uma iluminação correta, a resolução da câmera não é lá tão legal, e aí não fica tão rico essa conexão, digamos assim, e são fatores que, queira ou não queira, a gente passa na cabeça da pessoa que está ali por trás, né? Ele é muito bom de conteúdo, mas ele pode não ter essa familiaridade. Então, esse é um ruidinho aí que vai pegar, mas facilmente nós conseguimos eliminar. Um outro ruído que nós precisamos eliminar é essa questão dos vícios de linguagem. Porque se você está ministrando aula, um conteúdo, e você começa a repetir muitos né, as pessoas começam a perder o foco total da aula e aí você acaba que perde também um pouco da credibilidade. Nada que você não consiga recuperar, dá para recuperar,
E outra, é só perder essa vergonha, só perder essa insegurança. Meu, feito é melhor que perfeito. Começa a fazer as suas aulas sem dó, sem medo, como se você estivesse ali no presencial e é isso que importa. É você ali, é você que toma conta da sua sala de aula. Não importa se no ambiente virtual ou se no presencial, tá entendendo? E esses alunos, eles precisam sentir que quem manda ali é você, professor, ainda assim, certo? Não importa que tem esse meio, esse canal diferente, né, de reunião, de comunicação, mas o conteúdo, a presencialidade, mesmo essa mudança toda de paradigmas existente, ela existe e a autoridade ali é você. Não se intimide por causa de um celular, ou um computador, ou um microfone. As pessoas têm que te ouvir e elas precisam te ver. Um outro fator que pode, sim, prejudicar a comunicação na hora da aula é a questão dos alunos não abrirem a câmera. É muito ruim quando o aluno não abre a câmera dele, tá? É bem ruim. Por quê? Porque o professor, ele gosta do feedback, da leitura, da interpretação, né? Nós precisamos, para nos comunicar, ter a troca, porque comunicação é troca, não é mesmo? Então, se você não abre a sua câmera durante a aula, saiba que você não está colaborando tanto assim com a aula, digamos, né? Pelo lado mais suave aí, dessa percepção que nós podemos ter. Uma outra coisa que pode atrapalhar claro que no ensino híbrido, nas aulas online, nós sempre vamos ter algum tipo de ruído sonoro, porque nós não moramos em estúdios, não é mesmo? Moramos em casas, as paredes não vedam os ruídos, certo? E aí então sempre pode ter um barulhinho de reforma, de vizinho, criança, carro, moto passando. Então isso também é bem normal e você não deve se intimidar para gravar os seus vídeos ou para fazer as suas aulas. Ah lá, tem um cachorrinho latindo por aqui. 1, 2, 3, sei lá quantos, né? De tantos que tem. Então isso também, pessoal, é muito normal, tá? Tô passando as makes aqui porque eu gosto mesmo, né? Gosto de filmar fazendo qualquer outra coisa que não fique me tirando o foco ou me prendendo para o foco total da minha imagem. Eu gosto também de unir o útil ao agradável, né? Eu tenho que fazer algo, eu vou e treino um pouquinho aqui também gravando junto com vocês. Tá vendo? Mas você vai perdendo o medo, vai ganhando essa intimidade. O negócio todo é não parar, ok? Esqueci de falar. Quando nós estamos no ensino superior, que é a modalidade, né, que é o segmento de ensino que mais utiliza a educação à distância, ensino superior, cursos livres, né, de formação técnica, profissional, o ensino médio também utiliza, mas a educação básica, de forma geral, utiliza mais os conceitos e tecnologias para, assim, que são similares ao do ensino à distância em tempos normais, não de pandemia, que aí todo mundo migrou para o online, nós temos os recursos da educação à distância sendo utilizados de forma complementar, tá? Isso há muitos anos, não é de agora, mas agora todo mundo teve que aceitar, né? Então, o professor da educação básica, ele acaba utilizando esses recursos tecnológicos para fazer mais uma conexão entre o conteúdo que ele tem que ministrar e explicar para aquele pai, para aquela mãe, né? Quem ajuda a criança ali a fazer o dever de casa, como é que ela deve ser, ou então para orientar a participação dos pais nessa vida escolar, acadêmica dos filhos, que é muito importante, né? Essa participação, e a escola, ela incentiva desde sempre isso, né? Que o adulto responsável que acompanha a criança, a pessoa em formação, ela... E eu que estava gravando, acabou aqui o armazenamento. Acontece, gente. Nós não podemos nos prender, né, por causa dessas coisas. Enfim, ó, agora tem batom aqui no dente, tá vendo? A gente tem que gravar. Não tem que ser perfeito, tem que ser feito. Demorei para entender isso, mas agora vamos lá, né? Então, pessoal, como eu estava dizendo, o professor
que trabalha com a educação básica, ele foca muito mais na orientação, nos recursos que a educação online oferece, mas como complementares, né, para que ele possa fazer inserções, apoiar as famílias, apoiar mesmo esse estudante. A escola em si, o sistema de ensino acaba utilizando os recursos educacionais online como forma de ensino complementar, tá, para a educação básica. Em tempos normais, não de pandemia, né? Aí então, quando nós estamos falando de cursos de pós-graduação, graduação, ou mesmo cursos livres, é muito mais comum as pessoas terem, né, adultos, essa autonomia para que elas possam se disciplinar e organizar os seus estudos pelo ambiente online. E aí, o professor, ele faz total diferença, gente. Seja essa aula gravada ou essa aula ao vivo. Se você tem a oportunidade de fazer a aula ao vivo, nossa, gente, quebra as regras ali, sabe? Quebra as suas próprias barreiras. Que regras? Regrinhas de etiqueta, às vezes, né? Que a gente quer tanto manter, mas nós precisamos mesmo é ser reais e conectar com esses alunos. Eu sei que os alunos não gostam de abrir as câmeras durante as aulas no ao vivo. Eu sei que não, mas eu espero, francamente, que a gente comece a abrir as câmeras no ao vivo. Eu sei também que nós não abrimos a câmera no ao vivo, muitas vezes porque nós não achamos que nós estamos bem para aparecer, né, na câmera, para gravar, para interagir ali com as pessoas e acabamos fazendo o nosso papel mínimo, que é acessar, acompanhar o conteúdo e depois deslogar. Mínimo do mínimo, pessoal, não é só ligar e sair da aula. O mínimo do mínimo é você interagir com o conteúdo. E como é que o professor faz esse pessoal interagir com o conteúdo? Eu me lembro que durante a pandemia eu estava na experiência também do ensino online, né? E tinha momentos, eu não pegava muitas aulas, mas as aulas que eu pegava, eu gostava de sentir a presença dos alunos. Eu falava, gente, então tá, ninguém quer abrir a câmera, a minha câmera tem que ficar aberta. Né? Eu vou deixar aqui, vou resistir à tentação também, porque você acha que o professor também não quer fechar a câmera quando tá vendo lá que não tem nenhum aluno com câmera aberta? É claro que quer fechar. E aí, então, eu resisti a essa primeira tentação, só que aí uma técnica que eu utilizava era um quebra-gelo total. E sabe aquelas chamadas que a gente faz no ensino presencial? Fulano, o que a gente acabou de falar agora? Então, o que acontece? Vamos ver, vamos lá, vamos ver quem sabe. Sabe quando você vai chamando a atenção na sala de aula? Traz isso para a sala de aula virtual. Funciona, galera. Porque a sala virtual você também pode criar os grupos, você também pode interagir em cada sala de cada grupo e participar da discussão do trabalho com eles, por exemplo. Na sala de aula em si, quando você está ministrando o seu conteúdo, você não precisa necessariamente só você falar, você pode provocar essa participação, porque afinal de contas, quando a gente utiliza metodologias ativas de aprendizagem, nós estamos trazendo o aluno para o centro do processo de ensino, certo? E aí é nesse sentido que a gente precisa voltar a fazer essas interações, mesmo que seja no mundo digital, certo? Eu sei que são muitos desafios, são muitas barreiras a vencer. Eu treino isso todos os dias. Ainda mais, é muito mais fácil quando a gente assume disciplinas que nós já, né, mamão com açúcar. Mas desafiante mesmo é aquela que é desafiador mesmo, porque dói, tá? Você assumiu uma disciplina porque não teve professor, sei lá, né? Aconteceu algum imprevisto, você teve que substituir, ou você assumiu uma cadeira nova dentro da faculdade, né? Uma disciplina diferente, e aí o professor corre o risco, sim, de ficar meio inseguro, né? Então, vamos nos ajudar a quebrar essas barreiras, né? Se você é professor, não se prenda. Se tem algum vício de linguagem, se tem alguma dificuldade, vamos trabalhar isso para que você flua, faça fluir a sua aula e você sentir, sabe, aquele prazer que você sai depois de ministrar uma aula com um bom conteúdo. Você fala, nossa, missão cumprida. É a mesma coisa para o digital. E tem formas de nós buscarmos essa maior interatividade com os nossos alunos, mesmo quando nós estamos no ensino online. Certo, pessoal? Esse é o recadinho de hoje. Espero que tenham gostado.
fizemos aqui parte um pouquinho desse momento de trocas, né? Enquanto aqui eu me arrumava um pouquinho, me cuidava, né? Depois desse dia, a gente sempre tem que relaxar um pouquinho. Resolvi gravar, porque eu senti aqui que eu poderia compartilhar algo com você e de repente te ajudar de alguma forma. É isso, um grande beijo e até a próxima. Eu vou arrumar minha bagunça.